Vamos fazer um exercício de imaginação bem diferente. E se a gente pegasse uma das figuras mais complexas da ficção científica, o Paul Atreides, e colocasse ele no banco dos réus, só que usando as leis de uma obra-prima da literatura medieval? A grande questão que vai guiar a gente é essa. O que acontece quando um Messias do futuro, que foi responsável por uma guerra santa galáctica, é submetido à arquitetura mural super rígida do inferno de Dante? É isso que a gente vai descobrir. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa análise vai seguir à risca as regras que o próprio Dante estabeleceu há mais de 700 anos. É com base nelas que a gente vai tentar achar o lugar exato e, claro, o castigo que aguarda o Muad'Dib. E para a gente entender essa jornada, tem uma regra de ouro no inferno de Dante, o contrapasso. Pensa nisso como a lei da justiça poética, sabe? Cada punição é, na verdade, um reflexo do crime que a pessoa cometeu. É essa lógica que vai definir o destino do Paul. Agora, vamos falar do réu, Paul Atreides, o Kwisatz Haderach, líder dos Fremen, imperador e, bom, um criminoso numa escala que é quase impossível de imaginar. 61 bilhões. Esse é o número de mortos na Jihad do Muad'Dib. É um número que, literalmente, esterilizou 90 planetas. Só a escala dessa violência já aponta para uma condenação bem funda no inferno. Mas o volume do crime é só o começo da história. A questão com o Paul é que a alma dele está dividida entre duas grandes acusações. De um lado, ele é o senhor da guerra, o conquistador que devastou a galáxia. Do outro, ele é o falso Messias, aquele que usou a fé de todo um povo como se fosse uma arma. Então o ponto crucial é, qual desses pecados pesa mais, a violência ou a fraude? Certo, vamos começar a nossa descida eliminando primeiro os círculos onde ele com certeza não se encaixa. O chamado inferno superior, por exemplo, é reservado para pecados mais quentes, aqueles que nascem da paixão, da falta de controle. E o Paulo é o oposto disso. Ele é frio, calculista, totalmente disciplinado. Os pecados dele não foram de incontinência, de jeito nenhum. Ele também não pode ir para o limbo, que é o lugar dos pagãos virtuosos, porque ele não só não ignorou Deus, ele se colocou no lugar de um. E ele também não foi um simples herege, com uma opinião teológica diferente. Não, ele usou a religião de forma cínica, como uma ferramenta para tomar o poder. A maldade dele é muito mais cerebral. E é aqui que a gente chega num ponto fundamental do pensamento do Dante, um detalhe que muda toda a nossa análise. Porque para ele, nem todos os pecados têm o mesmo peso. Olha só que interessante a hierarquia do mal segundo Dante. A violência é vista como uma coisa meio bestial, um ato de fúria que a gente compartilha com os animais. Agora, a fraude exige intelecto, exige razão, que é justamente o dom que nos torna humanos. E usar esse dom para o mal, para Dante, isso é um pecado infinitamente pior. Isso descreve perfeitamente o método do Paul, não é? A violência da jihad não foi o pecado original. Foi a consequência, foi a ferramenta que ele usou. O crime de verdade, o que deu início a tudo, foi o primeiro passo, a fraude intelectual e espiritual que o transformou no Lisan al-Gaib. Com a fraude sendo o pecado principal dele, a nossa busca leva a gente direto para o oitavo círculo, o Malebolge, que significa fossos malignos. Agora a gente só precisa identificar o tipo exato de fraude que define o Paul Atreides. Essa matriz aqui basicamente resume o nosso argumento final. A violência a gente já descartou como pecado principal. Adivinhação e mau conselho, sim, fazem parte do crime, mas são como agravantes, não definem o crime todo. E traição pura também não se aplica, até porque ele foi traído primeiro. Então o que sobra, o que engloba tudo isso? O pecado de semear a discórdia. E assim chegamos ao veredito. O Paul não foi só um enganador qualquer, ele foi um divisor. Ele pegou o tecido da humanidade e conscientemente o rasgou em pedaços. Ele criou uma religião do zero que colocou fiéis contra infiéis e iniciou uma guerra civil galáctica que destruiu o Império. Ele é a própria definição de um semeador de discórdia. Com o crime definido, agora só falta uma coisa: a punição. E seguindo a lei do contrapasso, pode ter certeza que ela vai ser terrivelmente poética e muito pessoal. A localização final dele é o nono fosso do oitavo círculo do inferno, o lar eterno daqueles que, em vida, dividiram o que deveria ter permanecido unido.
E a punição dele é um espelho cruel de sua vida. Um demônio o parte ao meio repetidamente com uma Kreisknife, a arma sagrada dos Fremen que ele se apropriou. A lâmina atinge especificamente os olhos dele, a fonte da presciência que ele usou para manipular todo o futuro. E essa mesma presciência se torna sua tortura. Ele é forçado a prever, num loop infinito, o momento exato da sua dor, sem nunca poder evitá-la. Ele, que prendeu o universo inteiro num único caminho, agora está preso para sempre no seu próprio caminho dourado infernal, assombrado pelas visões dos monstros que a sua linhagem se tornou. E isso deixa a gente com uma última reflexão. O Paul Atreides passou a vida inteira tentando escapar de um futuro terrível que ele podia prever. No fim, a punição eterna dele é exatamente isso, uma dor perfeitamente previsível e absolutamente inescapável. O que nos faz pensar, o que é mais assustador? Um inferno de caos e aleatoriedade ou um de justiça fria, lógica e totalmente inevitável?